Você já parou para pensar no significado do sal na Bíblia? Hoje vamos falar sobre isso de uma forma bem simples, para que qualquer pessoa possa entender o poder desse elemento incrível como arma na guerra espiritual. Então preste muita atenção porque as revelações que você vai ouvir podem mudar sua vida. Primeiro, deixa eu te perguntar, você sabia que existem 3 formas de usar o sal para quebrar maldições e atrair vitórias? E sabe por que Jesus disse que seus discípulos eram o sal da terra? Não perca nem um segundo deste vídeo, porque no final eu vou te contar algo surpreendente sobre como o sal pode ser usado espiritualmente. Antes de mais nada, precisamos lembrar de uma verdade muito importante. Deus criou tudo neste mundo com um propósito, inclusive o sal. Nada existe fora da vontade dele. Cada grão de sal, cada gota de água, cada centelha de fogo, tudo foi feito pelas mãos poderosas de Deus. Quando lemos em Gênesis que Deus criou os céus e a terra, sabemos que o sal já faz parte da criação desde o início. Assim como o fogo queima e purifica e a água dá vida, o sal também tem sua função divina. Ele conserva, purifica e dá sabor. Já parou para pensar que assim como ele preserva os alimentos, também pode nos ajudar a manter nossa fé firme em tempos difíceis? Muitas pessoas já experimentaram o poder do sal na oração. Por exemplo, uma irmã contou que viu mudanças incríveis na vida dela depois de ungir as mãos com sal e pedir a intervenção de Deus. E você? Já usou sal em algum momento especial de fé? Compartilhe sua história nos comentários. Os testemunhos ajudam a fortalecer outras pessoas e mostram o quanto Deus pode agir de formas surpreendentes. Você sabia que na Roma antiga, o sal era tão valioso que servia como moeda? Daí vem a palavra salário. Mas o mais importante é entender que o sal não é apenas algo simbólico. Assim como o azeite, o pão e o vinho têm papéis sagrados na fé cristã, o sal também pode ser uma ferramenta espiritual poderosa. Pense bem, Jesus nunca disse nada à toa. Se ele falou sobre o sal, é porque há algo muito especial que devemos aprender e usar com sabedoria. Agora, diga-me, você está pronto para descobrir como aplicar o poder do sal em sua vida espiritual? Fique até o final e prepare-se para se surpreender com as lições que Deus reservou para você. Que tal começarmos agora mesmo essa jornada de fé juntos? Muita gente acredita que o sal é algo maligno, usado em rituais obscuros. Mas isso é uma grande mentira do inimigo. Como Jesus nos alerta em João 10, o ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. É exatamente isso que o inimigo quer: roubar a verdade e distorcer o propósito divino do sal. O sal é uma das muitas criações de Deus, assim como o óleo da unção, que aparece diversas vezes na Bíblia. Pense no Antigo Testamento. O óleo da unção era usado para consagrar sacerdotes, objetos sagrados e até o tabernáculo. Não era o óleo que tinha poder sobrenatural, mas a obediência ao que Deus ordenava. Está tudo na Bíblia, como em Levítico 8 e Êxodo 30. Assim como o óleo tinha um propósito divino, o sal também tem. Jesus disse em Mateus 5, vós sois o sal da terra. Ele sabia o valor e o significado desse elemento, tanto físico quanto espiritual. Não podemos deixar que o inimigo roube essa verdade de nós. Deus frequentemente usa coisas simples para cumprir sua vontade. Um exemplo poderoso é o bastão de Moisés. Era apenas um pedaço de madeira, mas nas mãos de Deus se tornou uma ferramenta de milagres. Quando Moisés o jogou no chão, ele se transformou em uma serpente. Deus usou o bastão como um sinal de seu poder. Da mesma forma, os profetas usavam elementos como água, sal, óleo e até mantos em seus atos proféticos. Não porque esses objetos fossem mágicos, mas porque, pela obediência a Deus, esses atos revelavam o poder divino. Hoje, o inimigo tenta corromper essas ferramentas criadas por Deus. Ele distorce o uso do sal, fazendo parecer que ele está ligado apenas a coisas ruins, como azar ou bruxaria. Você já ouviu alguém dizer que uma pessoa é salgada para falar de mais sorte? Isso é uma tentativa do inimigo de transformar algo bom em algo negativo. Mas precisamos lembrar, tudo que não é guiado pelo Espírito Santo e pela Bíblia é obra do mal. Se ordena a Deus que usemos o óleo, obedecemos. Por que seria diferente do sal? Ele não é apenas um tempero, mas uma ferramenta espiritual que reflete um propósito maior. Deus usa o físico para revelar o espiritual. Assim como o óleo foi usado para curar e consagrar, o sal pode ser usado para purificar, preservar e abençoar. Não ignore essa arma poderosa que Deus nos deu. Use o sal com sabedoria e fé, sabendo que ele faz parte do plano divino. E nunca se esqueça, tudo que o inimigo tenta roubar e corromper, Deus restaura para o bem aqueles que o seguem. Mateus 4 registra um momento crucial no ministério de Jesus, quando o tentador tentou corrompê-lo oferecendo-lhe os reinos do mundo.
Esses reinos foram dados ao homem por Deus, mas pela desobediência humana, a autoridade foi usurpada por Satanás. Ao oferecer os reinos a Jesus, Satanás estava reivindicando uma autoridade que não lhe pertencia originalmente. Isso nos faz refletir. O inimigo é astuto em perverter aquilo que é sagrado, buscando desviar nossa atenção do verdadeiro propósito que Deus localiza. Efésios 6 nos lembra que nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra lutas espirituais do mal. Por isso, devemos usar com reverência as ferramentas que Deus nos deu, programando o propósito espiritual por trás delas. O sal é um exemplo claro de como o material pode refletir o espiritual. Desde a criação, Deus atribuiu significados profundos a elementos simples como o sal. Em Gênesis 19, vemos como Deus usou o sal como instrumento de justiça ao transformar a esposa de Ló em uma estátua de sal por sua desobediência. Esse ato nos mostra que o sal pode ser usado para punir o pecado e reafirma que ele é uma ferramenta divina, não uma criação do mal. Já em Levítico 2, Deus ordena aos israelitas que acrescentem sal a todas as suas ofertas, simbolizando a purificação e a aliança eterna. Isso demonstra que o sal é essencial na relação entre o homem e Deus. Em 2 Crônicas 13,5, lemos que Deus deu o reino a Davi e seus descendentes por meio de uma aliança de sal. Aqui o sal simboliza a eternidade e a inviolabilidade dessa aliança. Esses versículos mostram que o sal possui atributos espirituais profundos: purificação, aliança perpétua e capacidade de executar a justiça divina. O uso do sal transcende o Antigo Testamento. Sua relevância é eterna, assim como a aliança que ele simboliza. Quando negligenciamos seu significado e propósito, caímos no engano do inimigo. Hoje você pode reivindicar essa verdade. O sal é uma ferramenta poderosa nas mãos de quem segue a Deus, capaz de purificar, estabelecer alianças e exercer a justiça divina. Assim como a esposa de Ló foi transformada em uma estátua de sal em Sodoma e Gomorra, o sal continua a testemunhar a justiça de Deus. Essa verdade não deve ser esquecida. É tempo de dizer basta às mentiras e recuperar o entendimento correto sobre essa ferramenta divina. Que devemos refletir sobre como utilizamos as ferramentas que Deus nos deu, confirmando que elas têm propósito e poder quando usadas com fé e obediência. Em Deuteronômio 29, encontramos uma referência poderosa ao uso do sal como símbolo de maldição. O texto declara que as futuras gerações testemunhariam as crenças e doenças que o Senhor traria sobre a terra como a destruição, incluindo o uso de enxofre e sal para a queima da terra, tornando-a improdutiva, semeando desolação. Assim como Sodoma e Gomorra foram destruídas pela ira divina, o sal, quando associado ao enxofre, torna-se um instrumento de destruição. Se você é um filho genuíno de Deus, não deve temer o feiticeiro ou qualquer maldição lançada com sal contra sua casa, trabalho ou empresa. Você tem autoridade para desfazer essas obras malignas. Como diz em Sofonias 2, Deus promete transformar Moabe e Amon, descendentes do incesto de Ló e suas filhas, em um campo de urtigas e um poço de sal, e uma desolação perpétua. A história de Moabe e Amon está ligada a Sodoma e Gomorra, locais de depravação e pecado. Esses descendentes, frutos de um ato imoral, tornaram-se povos ímpios que lutavam constantemente contra Israel. Essa linhagem revela uma verdade espiritual importante. A perversão sexual pode trazer maldições sobre gerações. Muitos cristãos enfrentam desafios familiares, como casamentos fracassados ou padrões de abuso, sem entender que a causa pode ser enraizada nos pecados e nas escolhas imorais dos antepassados. A Bíblia nos ensina que esses ciclos podem ser quebrados por meio da oração e da consagração a Deus. O versículo de Sofonias oferece uma chave espiritual: o uso do sal consagrado ao Senhor para libertar sua família das maldições herdadas. Segue uma oração profética que pode ser feita com fé. Oração com sal consagrado. Meu Pai, Deus de Israel, obrigado por me encontrar e me revelar a tua palavra. Hoje peço perdão pelos pecados de depravação sexual da minha família, dos meus avós e dos meus pais. Eu te apresento este sal consagrado no teu altar e declara que ele seca toda a maldição que tem sobrecarregado a minha casa até hoje. Assim como o sal simboliza a tua justiça e purificação, eu o espalho, declarando que toda a desolação causada pelo pecado de Sodoma e Gomorra será transformada em vitória. A partir de agora, tua verdade, piedade e misericórdia reinarão sobre mim e sobre as minhas gerações. Quando transferimos o mundo espiritual para o mundo material, é aí que ocorrem milagres. O sal é apenas sal até se unir ao espiritual, e no espiritual é aliança, limpeza, bênção. O próprio Jesus uniu o espiritual ao físico. Dito isto, cuspiu no chão,
fez lama com a saliva e aplicou-a nos olhos do cego. A terra é apenas terra, claro, mas do pó da terra o homem foi criado. A saliva é apenas saliva, mas também é água, e a água foi criada para dar vida. Jesus reconhece isso e, através da sua autoridade, une o espiritual ao material para provocar um milagre. O sal é utilizado como instrumento de guerra desde os tempos do Antigo Testamento, representando a aliança entre Deus e Davi. Era usado para purificar ofertas e condenar locais marcados pelo pecado. Simbolicamente, o sal representa o eterno. Usado para purificar maldições e estabelecer convênios, seu manejo deve ser meticuloso e puro. Desde comprar, dedicar e utilizar novos utensílios reservados apenas para esse fim, ao empregar o sal. O crente deve dedicar-se a Deus e viver como um verdadeiro filho da fé. Além disso, o sal é aplicado para eliminar maldições de corrupção transmitidas de geração em geração, aplicando-o sobre o útero e renunciando a quaisquer laços ancestrais. Nas culturas orientais, o sal simboliza um compromisso mútuo de não traição ou dano, estabelecendo um vínculo de confiança e lealdade eterna. Contudo, o sal não terá efeito sem fé e compromisso com Deus. Aviso final. Você já ouviu falar da serpente de bronze que Deus ordenou que Moisés fizesse em Números 21? Depois de sair do Monte Horebe, a caminho do Mar Vermelho, para contornar a terra de Edom, o povo desanimou e falou contra Deus e Moisés. Por que nos fizeste subir do Egito para morrermos no deserto? Não há pão ou água e detestamos esta comida miserável. Então Jeová enviou serpentes ardentes entre o povo, e elas morderam o povo. Muitos israelitas morreram. O povo veio a Moisés e disse: Pecamos quando falamos contra Jeová e contra você. Ore a Jeová para que ele tire as serpentes. Moisés orou pelo povo, e Jeová lhe disse: Faça uma serpente ardente e coloque-a num poste. Quem for mordido poderá olhar para ele e viver. Moisés fez uma serpente de bronze e colocou-a num poste. Sempre que alguém era mordido e olhava para a serpente de bronze, ele vivia. Deus foi misericordioso com seu povo, fornecendo um instrumento visível para que os israelitas pudessem olhar para ele e serem salvos do veneno. Mas a história não termina aí. Mais tarde, o povo de Deus tornou-se corrupto novamente. Em 2 Reis 18, o rei removeu os altos, quebrou as pedras sagradas, cortou os postes sagrados e quebrou em pedaços a serpente de bronze que Moisés havia feito, porque até aquele momento os israelitas queimavam incenso nela e havia chamado de Nehushtan. O rei Ezequias destruiu a serpente porque o povo de Israel esqueceu que o milagre veio de Deus e não de uma estátua. O mesmo acontece com o sal, deve ser um instrumento a serviço dos filhos de Deus, não reverenciado ou usado levianamente. O sal é um meio de manifestar a autoridade de Deus. Seja correto, seja um servo fiel e não cometa o mesmo erro dos israelitas. Use as ferramentas de Deus corretamente e você sempre terá o favor do seu Pai Celestial. Seja abençoado. As bênçãos não residem em reclamações, luto ou autopiedade. Você é um guerreiro em tempos de guerra e o único objetivo é seguir em frente. Não há como voltar atrás. A fé nunca deve diminuir. Se você é cristão, viva de forma sobrenatural. Se o poder espiritual do sal na Bíblia te surpreendeu, deixe nos comentários sua opinião sobre o tema do vídeo, sempre respeitando a opinião dos outros. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se este conteúdo foi valioso para você, peço que me apoie com sua inscrição para não perder nenhum dos nossos próximos vídeos. Compartilhe esse vídeo com familiares e amigos, dê um like e deixe sua opinião nos comentários. Isso ajuda o vídeo a alcançar mais pessoas. Juntos, podemos iluminar mais mentes e expandir nossa compreensão. Obrigado por estar aqui e que Deus o abençoe.